Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 3 de agosto de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19, a seguinte afirmação de Jesus: pela paciência possuireis as vossas almas. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, e por isso, por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, hoje refletindo sobre a lição da paciência, a virtude da paciência que temos que conquistar, agradecemos antecipadamente e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, paciência é algo que todos nós temos dificuldades para vivenciar, para exercitar, em suma, para conquistar. E se não fosse assim, não haveria, dentro da literatura espírita, tantas mensagens, tantos textos, tantas histórias, muitas delas reais, inclusive, sobre a paciência. Não por acaso, existe uma, que eu não vou me recordar aqui em qual livro está e nem de qual autor é, mas era um espírito que estava na sua jornada, na sua trajetória evolutiva, e já havia conquistado diversas virtudes ao longo da sua trajetória. Porém, a virtude da paciência, ele estava há 10 encarnações tentando conquistar e ainda não havia conseguido. Então, numa desencarnação, depois de todo esse período aí de avanço, de conquistas, porém de dificuldade para conquistar a tão necessária virtude da paciência, o benfeitor fala para ele: meu amigo, a virtude da paciência, 10 encarnações já que nós estamos tentando. Então, quer dizer, é realmente uma virtude difícil de ser conquistada, mormente num mundo de provas e expiações. Porque nós estamos aqui ou pagando, expiando alguma coisa para estarmos quites com a lei, em equilíbrio com a lei, com a harmonia do universo, ou sendo provados. E é exatamente nessa provação que muitas vezes a nossa paciência é testada. Então, são aquelas pessoas, aquelas situações, aqueles acontecimentos que surgem nas nossas vidas justamente para testar a nossa paciência mesmo. E a gente fala o quê? Puxa vida, fulano me tira do sério, perdi a paciência, eu não tenho paciência para ouvir isso, não tenho paciência para ver isso assim. E a gente denota impaciência nas coisas mais corriqueiras, nas coisas mais simples do dia a dia. Vejamos alguns exemplos. Quando nós estamos num andar de um edifício
e esse edifício tem elevador, nós apertamos o botão do elevador, seja antes de adentrarmos o elevador, seja já dentro do elevador, para chegarmos até o andar que queremos, e a gente aperta mais de uma vez o botão. É verdade ou não é? Por quê? Porque a gente não tem paciência de esperar o elevador chegar, né? Então, se a gente está no térreo, na garagem, ou no andar querendo, né, se deslocar para o outro andar, que é o nosso destino, a gente fica apertando várias vezes até o elevador chegar. Hoje, no mundo da tecnologia, da informática, nos computadores, a gente aperta às vezes no mouse várias vezes o botãozinho do lado esquerdo ali, do mouse, o botão esquerdo, para que a página do navegador da internet abra, para que o programa que a gente quer utilizar abra, e aí às vezes abrem-se 2, 3 páginas iguais, 2 programas, 2 unidades do programa na nossa tela do computador. Por quê? Porque a gente apertou diversas vezes, o computador já tinha registrado o comando, mas a gente não teve paciência de esperar o processamento acontecer. Então, a gente denota impaciência nas menores coisas da vida. A gente fala 2 vezes, 3, 4 com a pessoa, porque ela não respondeu prontamente. A gente toca a campainha, né, do imóvel, do estabelecimento comercial, se a porta está fechada, 2, 3, 4 vezes. Porque não tem paciência de esperar a pessoa vir, né? Telefona trocentas mil vezes até a pessoa atender. E às vezes a pessoa está ocupada, né? Não pode atender naquele momento. E a gente ainda reclama, né? Puxa vida, toquei a campainha, você não veio me atender. Liguei para você, mandei mensagem, você não me atendeu. Quer dizer, a gente acha que as pessoas têm que estar à disposição da gente, né? O que é isso? Impaciência, falta de paciência. E muitas vezes a gente usa essa expressão, né? Perdi a paciência. Quem tem paciência não perde. Quem tem paciência, tem paciência. Virtude não se perde. Evolução, avanço espiritual é algo perene, permanente. Não é algo que se tem por alguns instantes e daqui a pouco. Não é algo fugaz, passageiro. Não. Como, por exemplo, alguns bens materiais que nós detemos ao longo da nossa encarnação, algumas condições que nós vivenciamos ao longo de uma encarnação. Isso tudo é passageiro. Agora, uma virtude conquistada não é. Então, quem tem paciência, tem paciência. Quem tem humildade, tem humildade. Quem tem sabedoria, tem sabedoria. Não se perde isso. Mas nós, equivocadamente, o que denota, na verdade, orgulho por não conseguirmos reconhecer que ainda não temos a paciência, nós afirmamos muitas vezes, perdi a paciência. E isso é tão, né, essa frase, ela torna o motivo impessoal, né? Perdi a paciência, mas quem foi o causador dessa perda? Aí a gente não sabe, né? E muitas vezes a gente transfere para os outros, né? Fulano me fez perder a paciência. Então, quer dizer, a causa da nossa irritabilidade, da nossa agressividade, da nossa belicosidade, não somos nós. É sempre o outro, é sempre a situação, a vida, a sociedade. E às vezes nós chegamos ao cúmulo, meus irmãos, de blasfemarmos contra Deus, contra a espiritualidade amiga, benfeitora, e, né, reclamamos,
falamos uma série de blasfêmias mesmo, e de impropérios, enfim, né? Então, essa virtude tão importante na nossa trajetória, nós vamos estudar um pouco sobre ela, mais uma vez, com a colaboração do nosso Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, capítulo intitulado Paciência não se perde. Vinícius diz: é muito comum ouvirmos esta exclamação: perdi a paciência. Como sabem, porém, que perderam a paciência? Por que quando precisaram daquela virtude para se manterem calmos e serenos, não a encontraram consigo e por isso exasperaram-se, praticaram desatinos, proferiram impropérios e blasfêmias? Só pelo fato de não encontrarem em seu patrimônio moral aquela virtude, alegam logo que a perderam. Como poderiam, porém, perder o que não possuíam? Será melhor que os homens se convençam. Perdão. Será melhor que os homens se convençam de que eles não têm paciência, que ainda não alcançaram essa preciosa qualidade, que no dizer do mestre insigne é a que nos assegura a posse de nós mesmos. Pela paciência possuireis as vossas almas. Então é muito profunda essa frase de Jesus que está registrada em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 8º, nono, né? Em que Jesus fala: pela paciência possuireis as vossas almas. Então isso significa o quê? É o controle de nós mesmos, né? É nós conseguirmos tomar conta de nós mesmos. Porque sem paciência, a gente faz as coisas de forma, né, instintiva. Em vez da gente agir, a gente reage. A gente não age, a gente reage, né? A gente não planeja, ou se planeja, não tem paciência de esperar o resultado daquilo que a gente planejou. E a gente vai vivendo dessa forma aí, meio atabalhoada, atrapalhada, bagunçada, confusa, e, inclusive, a gente acha ruim, muitas vezes, quando a pessoa, a instituição, né, a empresa, tem um planejamento. A gente não quer esperar, a gente não quer se adequar ao planejamento, né, daquele profissional, daquela empresa, daquela instituição. A gente quer que seja do jeito que a gente acha que tem que ser. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui que está me ocorrendo. Questão da cura, né, de nós outros ao longo de uma encarnação. A gente pede, faz oração, vai a uma casa espírita que tem o trabalho da cura, mas a gente quer logo. E às vezes tem um planejamento de tempo em relação àquela doença, àquela enfermidade pelo qual nós temos que passar, que é para o nosso próprio bem, meus irmãos. Por quê? Porque se a espiritualidade, se Jesus, se Deus permitirem que nós fiquemos curados antes do tempo, muitas vezes a gente vai fazer bom ou mau uso daquela cura? Mal. Então, por amor, para evitar que nós erremos mais, a espiritualidade traça um planejamento com um tempo certo que nós temos que experimentar,
que nós temos que vivenciar, trabalhar. Por isso, algumas vezes Jesus, quando curou, falou para algumas pessoas: vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Aquela pessoa foi curada. Então, Jesus, Deus, permitiram. Mas a gente sabe que sempre pesa mais na balança de Deus, na balança de Jesus, o amor, a misericórdia. Nós sabemos, nós espíritas, como está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. As leis morais, a última, né, que a gente estuda, é a lei de justiça, de amor e de caridade, ou de misericórdia. Então, tem justiça? Sim, sempre. Mas a lei de Deus, ela vê muito a questão, como Pedro afirmou, né? Um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. A lei de justiça de Deus, ela não é matemática da forma que nós compreendemos a matemática. Aqui, para nós, 2 mais 2 é igual a 4. Então, se a gente tem um quantitativo de ações ruins, de erros, de equívocos, de crimes, de 100 ações maléficas, ruins, negativas, na matemática do mundo, a gente teria que fazer pelo menos 100 ações boas, benéficas, para equilibrar, né, zerar essa conta e, mais do que isso, para a gente ficar com um saldo positivo. Não é verdade? Na matemática do mundo, na matemática humana. Na matemática de Deus não é assim. Dependendo de uma ação boa que nós fizermos, da forma, com o sentimento, com a verdade, com a dedicação, com a sinceridade, com a autenticidade, Deus contabiliza com um peso que Pedro chegou a afirmar. Um gesto de amor pode cobrir uma multidão dos nossos pecados. Então, a gente tem que ter, né, essa noção e, por exemplo, né, quando Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, ele curou, o homem já estava ali há 38 anos, querendo ficar curado. Jesus apareceu, né, para ele ali na frente de todos que estavam nas imediações ali, né, na borda do chamado tanque de Betesda, né? E Jesus perguntou: queres ficar são? Em vez dele responder sim, Senhor, ele disse: eu não tenho quem me jogue no tanque, eu não consigo ir rápido, porque a crença era de que quando as águas se mexiam, o primeiro que se jogasse ficaria curado. Eu não consigo ir rápido, não tem ninguém para me ajudar, e isso e aquilo. E começou a enumerar uma série de desculpas que não respondiam à pergunta que Jesus fez. Queres ficar são? E aí, Jesus cura esse homem e manda ele se levantar e ir. Ele vai para o templo se apresentar conforme as leis determinavam na época, e Jesus o encontra e diz: olha que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, será que nesse momento em que esse homem foi curado, a misericórdia, o amor de Jesus, a compaixão, não pesaram mais do que o programa que eventualmente estava traçado para ele? Por quê? Porque Jesus o curou sim, por amor, por misericórdia, por compaixão, mas o alertou: olha que já estás são, não peques mais,
para que não te suceda coisa pior. Então, é a gente às vezes receber a bênção, a graça, a cura, só que por amor, por misericórdia. Se fosse seguir o que a lei estava determinando para nós outros, nós haveríamos de ficar um pouco mais ainda naquela situação. Mas os Espíritos são tão bons, Jesus, que é o nosso mestre, o representante direto de Deus, é o nosso Salvador, é o amor personificado, é o amor encarnado. Ele promoveu a cura daquele homem, mas alertou. Então, a gente muitas vezes, por impaciência, né, pede aquilo que a gente ainda não tem condições de receber, de vivenciar. Mas a espiritualidade, por amor, por misericórdia, sempre está a nos amparar. Não tenhamos dúvida disso. Agora, se a gente não tiver ainda maturidade, né, para alcançar aquilo, a gente tem que ter, que também passa pela paciência, né? A paciência, a resignação, paciência e resignação são irmãs, para esperar o momento certo. Não é cruzar os braços e não fazer nada. Irmos ao médico, sim. Os médicos são missionários de Deus, são missionários de Jesus. Então, é sim procurar o médico, procurar o tratamento, usar a medicação. O avanço da medicina está aí para proporcionar, né, curas, melhoras, alívios. Sim. Agora, com paciência, com resignação, com fé. No momento certo, nós haveremos de vencer. Seja nessa vida, nessa encarnação, seja no plano espiritual. Não importa. Então, continuando aqui o texto de Vinícius. Será melhor que os homens se convençam de que eles não têm paciência, que ainda não alcançaram essa preciosa qualidade, que no dizer do mestre insigne, é a que nos assegura a posse de nós mesmos. Pela paciência possuireis as vossas almas, e não pode haver maior conquista que a conquista própria. Olha aí, a gente ter controle sobre nós mesmos, né? Já alguém disse com justeza que o homem que se conquistou a si mesmo vale mais que aquele que conquistou um reino. Os reinos são usurpados mediante o esforço e o sangue alheio, enquanto a posse de si mesmo só pode advir do esforço pessoal, da porfia enérgica e perseverante da individualidade própria, agindo sobre si mesma. Todos esses, pois, que vivem constantemente alegando que perderam a paciência, confessam involuntariamente que jamais a tiveram. Paciência não se perde como qualquer objeto de uso ou como uma soma de dinheiro. Os que ainda não lograram alcançá-la revelam essa falha precisamente no momento em que se exasperam, em que perdem a compostura e cometem despautérios. Quando depois o ânimo serena, o homem diz: perdi a paciência. Não perdeu coisa alguma. Não tenho paciência, é o que lhe compete reconhecer e confessar. As virtudes, esta ou aquela, fazem parte de uma certa riqueza, cujo valor imperecível Jesus encarece sobremaneira em seu evangelho, sob estas sugestivas palavras: granjeai aquela riqueza que o ladrão não rouba, a traça não rói, o tempo não consome e a morte não arrebata. Tais bens são, por sua natureza, inacessíveis às contingências da temporalidade e não podem, portanto, desaparecer em hipótese alguma.
constituem propriedade inalienável e legitimamente adquirida pelo Espírito, que jamais a perderá. Não é fácil adquirirmos certas virtudes, entre as quais se acha a paciência. A aquisição da paciência depende da aquisição de outras virtudes que lhe são correlatas, que se acham entrelaçadas com ela numa trama perfeita. A paciência, podemos dizer, é filha da humildade e irmã da fortaleza, do valor moral. Olha a questão da humildade aí, né? Lógico, né? Porque se a gente não tem humildade, a gente não tem a paciência de esperar. Né? Por quê? Porque eu não tenho que esperar, eu tenho que ter isso prontamente. Bati a campainha, a pessoa tem que abrir a porta na hora que eu toquei a campainha. Apertei o botão do elevador, o elevador tem que chegar na hora. Liguei para a pessoa tem que me atender na hora. Então, o que é isso, meus irmãos? Orgulho. A gente não tem humildade de esperar as coisas acontecerem da forma que elas têm que acontecer. Eu cliquei 2 vezes no botão do mouse para o programa do computador abrir, ele tem que abrir prontamente. Eu não posso esperar o computador processar o comando e executar a tarefa lá que eu ordenei, né, com o clique no mouse. Então, e a gente vai, de certa forma, tendo, pela tecnologia, pelo avanço, né, da ciência, da tecnologia, a gente vai tendo essas impaciências nossas atendidas, né, porque cada vez mais os computadores estão mais rápidos, né, e tudo hoje em dia, né? Então, você tem que estar ligado, você tem que estar conectado. Né? Então, o que isso faz? Isso colabora para que nós não trabalhemos a nossa paciência. Não é verdade? Então, hoje em dia, né, antigamente, inclusive, naquele livro, está me ocorrendo agora aqui, no livro Viagem Espírita, em 1863, né? 1862, de Allan Kardec. Ele, exultante, relata que ele percorreu toda a França num trem, numa locomotiva, a 30 km por hora. Nossa, ó que avanço, hein? Nos idos de 1800 e qualquer coisa, né? 1862, século XIX. 30 km por hora. Se a gente viajar hoje, pegar uma estrada com alguém a 30 km por hora, vai ser o teste de paciência, sim, mais severo, exigente, que a gente vai passar em relação à situação de deslocamento, de carro, de ônibus, né? Então, quer dizer, andar até dentro da cidade, né? Quando a gente vê placas, né, informativas de a velocidade máxima aqui é de tanto, a gente fica irritado, né? Puxa vida, o que é isso, gente? Que velocidade baixa é essa? Então tem trechos em estradas que tem placas indicativas, né, de velocidade máxima 40, velocidade máxima 60, 50 quando tem radar, né, câmera, e multam a gente se a gente ultrapassar a velocidade permitida. E a gente fica numa impaciência para ultrapassar logo aquele trecho ali e poder pisar fundo no acelerador de novo para atingir a velocidade que a gente acha que tem que ser. E aí, né, a sabedoria popular cunhou a frase: é melhor perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. Então a gente às vezes quer ultrapassar todos os limites de velocidade por impaciência. O que acontece? Não somente não chega no lugar que a gente gostaria de ter chegado rápido, como desencarna. E aí, como que a gente vai chegar do outro lado? Será que a gente não vai chegar como um suicida? Né? Por quê? Porque a gente não teve paciência, não teve humildade de fazer
a viagem, né? O percurso, o trajeto, de uma forma mais amena, mais serena, mais cuidadosa, com nós mesmos e com os outros, né? Porque quem está a correr, quem está a andar, né, a trafegar em altas velocidades, põe em risco a vida dos outros e a sua própria vida, né? Então, a gente denota orgulho, impaciência nessas coisas do dia a dia, né? Então, vejamos, né, Allan Kardec elogiando que ele percorreu a França, fez um tour pela França nessa viagem, né, a serviço do Espiritismo, e impressionado com um deslocamento de 30 quilômetros por hora. Nossa, que velocidade, hein? Então, continuando aqui, né? A paciência, podemos dizer, é filha da humildade e irmã da fortaleza, do valor moral. O orgulho é o seu grande inimigo. A fraqueza de espírito é outro obstáculo à conquista daquele precioso tesouro. Todos os movimentos intempestivos, todo ato violento, toda atitude colérica são oriundos da suscetibilidade do nosso amor próprio exagerado. A seu turno, os desesperos, as aflições incontidas, os estados de alucinação, os impropérios e blasfêmias são consequências de fraqueza de ânimo ou debilidade moral. A calma e a serenidade de ânimo em todas as emergências e conjunturas difíceis da vida só podem ser conservadas mediante a fortaleza e a humildade de espírito. Olha aí, calma, serenidade, diante de todas as situações. Vejamos os exemplos, né, que nós temos, o Chico Xavier, né? Vejamos outros exemplos como Gandhi, por exemplo, Mahatma Gandhi, e o próprio Cristo, né? Sofreu da forma que sofreu, sem precisar, né? Sem precisar, não havia pecado nele, ele não estava num projeto para se quitar com a lei, com a justiça, nada disso. Ele passou por tudo que nós sabemos que passou, de forma serena. Não blasfemou, algumas vezes silenciou, não quis provar para ninguém que aquilo era uma injustiça. Tudo isso é fruto do quê? Da humildade de Jesus, da paciência. E aí a gente também vai acrescentar aqui que é irmã da paciência, que é a fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente não tem paciência. Se a gente não tiver paciência, a gente não tem fé. Acreditar no projeto de Deus para nós outros. Então, é saber que Deus não erra, que não está acontecendo nada que não deveria acontecer, que tudo está no tempo certo. Isso só a paciência e a fé podem proporcionar. Então, continuando aqui, a calma e a serenidade de ânimo em todas as emergências e conjunturas difíceis da vida só podem ser conservadas mediante a fortaleza e a humildade de espírito. É essa condição inalterável de ânimo que se denomina paciência. Ela é incontestavelmente atestado eloquente de alto padrão moral. Então nós, nesse nível espiritual em que nós estamos, nós não conquistamos a paciência definitivamente. Nós não conquistamos a humildade definitivamente. Nós não conquistamos a fé. Quando conquistarmos, aí a gente vai passar para um outro nível, para um outro patamar e enfrentar todas as dificuldades, todas as vicissitudes
como diz aqui Vinícius, emergências, conjunturas difíceis, com serenidade, com equilíbrio, com paciência. E continua ele, naturalmente em épocas de calmaria, quando tudo corre ao sabor de nossos desejos, parece que possuímos aquele preciosíssimo bem. Os homens, quando dormem, são todos bons e inocentes. A pessoa, quando está dormindo, né, você não diz se ela é uma assassina, se ela é, né, uma pessoa impaciente, agressiva. A pessoa está dormindo, né? Até mesmo, né, as crianças, por exemplo, muitas vezes impacientes, já na infância. Quer dizer, estão começando a vida e já estão impacientes. Como é que pode, né? Não estão tendo paciência para viver. Não querem esperar, né? Às vezes a criança ou adolescente não quer esperar atingir a maioridade. Não quer esperar alcançar determinados patamares sociais, né? Culturais, econômicos. Não, quer tudo, né? E aí parecem uns, como diz André Luiz no livro Ação e Reação, uns tiranetezinhos, né? Uns tiranetes. É uma versão mirim de alguém que mais à frente a gente vai ver que é um pequeno tirano mesmo, né? Um ditadorzinho, enfim. E não tem paciência para nada. A mãe, cada um de nós que estamos aqui, só conseguimos encarnar porque as nossas mães levaram algo em torno aí de 9 meses, né? 36, 38 semanas, com nós outros dentro dos seus ventres, esperando chegar a termo, né, o bebezinho, o feto, para vir à luz, né, nascer. Teve paciência de esperar o tempo. E a gente fica, né, depois que nasce, fazendo, né, poucas e boas, né, com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos parentes, com os nossos professores no colégio, né? Então, quer dizer, desde pequeno. Mas aí, voltando ao que Vinícius fala aqui da questão de quando vemos alguém dormir, né? A dormir. A criança, principalmente, quando a gente olha aquela criança, aquele bebezinho, né, a dormir, parece um serzinho angelical. Nossa, que coisa linda. Parece uma pintura, né? Dormindo, olha. Aí tem aquelas fotos famosas, né, de crianças recém-nascidas, com todo um arranjo ali, né, um cenário, flores, fantasiadas de bichinhos, né, de animaizinhos e tal. As crianças parecem assim, né, uma coisinha, né, divina, maravilhosa, né? Deixa a criancinha acordar para ver, né? Nossa, gente, é aquela criancinha que está na foto ali dormindo, parecendo um anjinho, né? Não é possível, né? E a gente, né, se esgoelava, chorando, gritando, porque a mãe não veio prontamente atender a nossa demanda. Ainda não podíamos falar, então a gente fazia um escarcéu, né? E quando começamos já a falar, gritando, né? Eu quero agora e tal, mas eu quero. E a gente começa a ver ali na criança, né, o retrato do que será esse espírito mais à frente, um pouco. Então, denotando uma impaciência, né, uma falta de humildade, uma falta de serenidade, né, de equilíbrio, que tem que ser trabalhados. Então, nós que somos espíritas, né, que temos esse cabedal magnífico que é a doutrina, né, os livros, a gente tem, por isso também está escrito, né,
se os pais, né, como chegam os pais no mundo espiritual que falharam na sua missão, né, de educadores, né, de orientadores, né? E aí eu vou estender não somente os pais, todas as pessoas responsáveis, né, pela condução de um determinado espírito ou de determinados espíritos que estão ligados a nós outros de forma mais direta ou menos. Nós chegamos ao plano espiritual como culpados. Por quê? Porque não trabalhamos aquele espírito da forma que ele precisava ser trabalhado. Então, se a gente já tem esse conhecimento que a doutrina nos proporciona, a gente tem que levar isso a sério. Não somente em relação aos outros, mas principalmente em relação a nós mesmos, né? Por isso, cunhou-se a frase, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. A educação própria, não somente a educação de algum serzinho, né? De algum espírito que está na condição de filho, filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, ou aluno, né, ou aluna. Não somente, mas principalmente de nós mesmos. Então, continuando aqui, né, com o texto de Vinícius. Os homens, quando dormem, são todos bons e inocentes. É exatamente nas horas aflitivas, nos dias de amargura, quando suportamos o batismo de fogo, que verificamos, então, a inexistência da sublime virtude conosco. No mundo, observou o mestre, tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está em João, capítulo 16, versículo 33. Como ele venceu, cumpre a nós outros, como discípulos, imitá-lo, vencendo também. Cristo é o sublime modelo, é o grande paradigma. Não basta conhecer seus ensinamentos, é preciso praticá-los. Daqui a necessidade de fortificarmos nosso espírito, retemperando-o nos embates cotidianos, como o ferreiro que na forja tempera o aço até que o torna maleável e resistente. A existência humana é urdida de vicissitudes e de imprevistos. Tais são as condições que havemos de suportar como consequências do nosso passado. A cada dia, a sua aflição, reza o Evangelho em sua empolgante sabedoria. Portanto, cumpre nos tornemos fortes para vencermos. Fomos dotados dos predicados para isso. Tudo que eu faço, asseverou o mestre, vós também podeis fazer. Se nos é dado realizar os feitos maravilhosos do Cristo de Deus, por que permanecemos nesse estado de miserabilidade moral? Pergunta Vinícius. Simplesmente porque temos descurado a obra de nossa educação. Olha aí. Nós não temos que educar somente os outros. Quando a gente tem a oportunidade de falar, de pregar, de evangelizar, a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando, porque o primeiro a ter que vivenciar aquilo que está sendo dito somos nós mesmos. Não adianta eu falar um monte de coisa bonita, o que se deve fazer e tal, e eu não vivenciar nada disso. Eu não fazer, eu não aplicar nada disso a mim mesmo. Então, se eu fizer isso, se eu estiver nesta condição, eu sou um tremendo de um hipócrita, que foi o que Jesus mais combateu de forma veemente na sua vinda ao mundo, né? A educação do espírito é o problema universal. A obra da salvação é obra de educação. Nunca será demais afirmar esta tese. A religião que o momento atual da humanidade reclama é aquela que apela para a educação sob todos os aspectos. Vejamos quais aspectos Vinícius enumera. Eu vou repetir. A religião
que o momento atual da humanidade reclama é aquela que apela para a educação sob todos os aspectos. A religião que o momento atual da humanidade necessita, precisa. Educação sob todos os aspectos. Quais aspectos? Educação física. Não é a gente fazer aulinha no colégio com o professor, a professora de educação física, não. É a gente cuidar do próprio corpo. A gente cuidar do próprio corpo. Cuidar da forma correta. Sem cultuar, né? Sem exagerar. Sem vaidade extrema. Mas cuidar, sim, do corpo. Educação física. Educação intelectual. Ler bons livros. Fazer bons cursos. Educação cívica. Ser bom cidadão. E aí, antigamente, há um tempo atrás, havia, nas escolas públicas, principalmente, uma matéria que era educação moral e cívica. Mas hoje em dia, se a gente falar isso para algumas pessoas, falam, nossa, o que é isso? Né? Parece coisa que eu sou um ser assim, de outro planeta, se eu falar em educação moral e cívica. Hoje em dia, o que impera é o quê? A desordem, a indisciplina, a falta de civismo, né? A falta de patriotismo, que Leon Denis destaca como sendo uma qualidade do espírito encarnado, né? O patriotismo. Então, se a gente falar isso para determinadas pessoas, que isso, Rafael? E vão me taxar, sabe-se lá de quê, né? Adjetivos aí que estão na moda. Então, educação moral e cívica era uma matéria nos colégios públicos, principalmente. Hoje em dia, se alguém propuser que volte essa matéria nos colégios, nos estabelecimentos de ensino públicos, a pessoa vai ser, né, adjetivada, cancelada, né, vai ser tudo. Enfim, quem está a dizer isso não sou eu, é Vinícius. Então, educação física, a pessoa tem que cuidar do próprio corpo, né? Tem que estar em condições de cumprir a sua missão aqui na Terra. E isso passa pela educação física, sim. Né? Estar com o corpo apto, saudável. Né? Ninguém precisa virar um fisiculturista, um atleta, um desportista, não. Mas é ter cuidado com o corpo para a gente cumprir, né? Chegar no tempo certo da desencarnação, não desencarnar de forma prematura, por exemplo, né? Antes da hora. Não abusar, né? Das coisas que o mundo nos proporciona, né? O mundo de encarnados, né? Como, por exemplo, a glutonaria, né? Que é um pecado também capital, né? Além da vaidade. A pessoa, eu adoro, né, uma comida, um prato gostoso, né, suculento e tal. E aí não tem cuidado consigo, né, não tem cuidado nenhum. Adquire, né, desenvolve uma hipertensão, diabetes, né, altas taxas de ácido úrico, triglicerídeos, enfim. Né. Eu não sou médico, eu não vou saber enumerar aqui todas as... Mas, né, por quê? Porque não cuidou do corpo, não teve educação física, né? E aí é educação à mesa também, né? A gente saber se portar, né, à mesa, comer com educação, né, sem gulodice, sem gula. Isso também, desde criança, a gente já vai denotando aí, demonstrando, né, e percebendo também nas crianças que convivem conosco. Né? Então, são sinais que a gente tem que prestar atenção. Educação física, educação intelectual, educação cívica, educação mental. O que é isso? Trabalhar a nossa mente para que a gente tenha equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Né? Então, estão aí os profissionais da psicologia, né, para nos ajudarem a conquistar esse equilíbrio ou
manter, se a gente já tem, pelo menos manter, né? Diante das dificuldades pelas quais nós passamos. E, por fim, educação moral. Essa é a educação do espírito, né? Do ser imortal. É aquele conhecimento, é aquele estudo, é aquela reflexão que a gente faz para levar não somente para essa vida toda, mas para a nossa vida toda espiritual, né? Então, é ler bons livros, livros que nos acrescentam, né? Reflexões sobre virtudes, sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre como nos portarmos diante da vida, diante das circunstâncias, sabendo que nós somos espíritos imortais, que não temos apenas uma vida, né? Que não temos que viver tudo, como disse o artista, né? O poeta, o músico, viver tudo que há para viver, né? Vamos nos permitir, será? Né? Um pouco de renúncia não faz mal a ninguém, meus irmãos, né? Então, finaliza Vinícius. A fé que há de salvar o mundo é aquela que resulta desta sentença: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Que texto maravilhoso, hein? Que texto maravilhoso. Não poderíamos deixar de trazer, né, de destacar, né, de ilustrar a nossa reflexão de hoje com dois gigantes que também fizeram alguma anotação, alguma reflexão sobre isso, mesmo que não sendo muitas vezes o tema central. Como, por exemplo, nós trouxemos aqui o livro De Jesus para os que Sofrem, professor Clóvis Tavares, que no capítulo 8º, quando ele fala, né, do Ele disse quero, ele cita Pasteur, que desde criança, desde pequeno, desde jovenzinho, ele tinha um lema para a vida dele. Não foi de família rica, não teve facilidades na sua vida, pelo contrário, né? Era de uma família pobre, porém honrada, né? Que nunca se desvirtuou. E Pasteur, que nós sabemos que é um gigante da ciência, né? O professor Clóvis fala que a história, né, nos tem dado inúmeros exemplos de figuras exponenciais da raça humana. E a ele, Pasteur, se devem inúmeras descobertas, e a ciência foi outra depois dele, né? O leite que nós consumimos na nossa alimentação, depois de Pasteur, ele passou a ser o que a gente lê às vezes na embalagem, que nem sabe o que é, né? Leite pasteurizado. É um processo que o Louis Pasteur, né, criou para que o leite não coalhasse, né, azedasse de forma tão rápida, tão fácil. Então, o leite que a gente consome hoje aí, seja, né, o leite em caixinha, seja o leite em saquinho, né, ele vem geralmente escrito leite pasteurizado na embalagem. Por quê? Porque ele pode se conservar por mais tempo, né, sem coalhar. Quem que inventou isso? Quem que descobriu essa técnica? Louis Pasteur, né? Então, foi também um matemático, professor de física, química, bacteriologia, por isso ele criou esse procedimento aí, né, de pasteurização, como se chama na língua portuguesa, né? E ele, esse lema que ele tinha na vida dele desde novo, foi o seguinte, que o professor Clóvis nos trouxe aqui, nesse capítulo 8º do seu livro De Jesus para os que Sofrem. Vontade, trabalho e paciência. O que é isso?
Pasteur dizia que primeiro a gente tem que ter vontade, né? A gente tem que pretender alguma coisa. Porque se a gente não tem a vontade, se a gente não pretende, a gente não vai fazer, né, um planejamento, não vai estabelecer regras, metas a serem alcançadas. E a segunda etapa disso, desse lema, né, que o professor Clóvis chamou de tríade de Pasteur, é o trabalho. Então, primeiro a gente tem que ter a vontade, depois a gente tem que fazer, trabalhar, e em terceiro lugar a paciência, para esperar o resultado daquilo. Então, vejamos que a paciência, nessa tríade maravilhosa de Pasteur, é o ponto culminante, né? Depois que a gente tem a vontade, que a gente empreende, né, trabalhando, e que a gente espera, a gente vai alcançar o resultado. Isso na nossa trajetória espiritual, meus irmãos, é algo fantástico, né? E também no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Simplesmente, quando Paulo já, né, próximo de desencarnar, ele tem um desdobramento e encontra em desdobramento, né, encontra no plano espiritual com Abigail e Estevão e com o próprio Cristo, ele começa a fazer uma série de indagações a Abigail e sobre, né, esse tipo de reflexão que nós estamos a estabelecer aqui. E ela começa a respondê-lo, né? Só que aquela conversa maravilhosa que ele estava tendo com a sua, né, noiva, amada, né, que havia desencarnado antes dele, e que por orgulho ele acabou se afastando quando viu que aquele primeiro mártir que havia sido morto por ordem dele, né, por perseguição dele, achando que ele estava fazendo uma grande ação, né, cumprindo um dever, e ele descobre que aquele sujeito que estava lá no circo, né, sendo apedrejado, era ninguém mais, ninguém menos que o irmão da sua noiva, ou seja, seu cunhado. Ele, por orgulho, ele não consegue mais continuar como o futuro marido, né, futuro esposo ali daquela que havia perdido o irmão por uma ação dele próprio, né? Mas, enfim, ele começa a fazer uma série de indagações, né, a ela, né, como, né? Mas isso ele já havia se transformado, meus irmãos. Ele estava próximo já de desencarnar. Ele já era o Paulo que a gente conhece, o grande divulgador do cristianismo. E aí ele vai perguntando para ela, como que eu vou fazer para vencer isso? Como que eu vou fazer para superar tal dificuldade? Como que eu vou fazer com os adversários, né, com os inimigos, com os opositores? E aí ela, Abigail, começa a dizer para ele, respondendo, ama. Então, primeira coisa, né, ele tinha que amar, como Jesus amou, né? Trabalha, ele tinha que trabalhar, independentemente de qualquer coisa. Trabalhar, né? E Casimiro Cunha tem uma mensagem belíssima, um de seus poemas, né, que é: trabalhe um tanto mais. Tudo que vem acontecendo, que Casimiro Cunha vai relacionando no seu poema belíssimo, ele termina a estrofe dizendo: trabalhe um tanto mais. Então, se a gente sofre injúria, calúnia, né, perseguição, incompreensão dos mais amados, dos mais próximos, se a gente sofre, né, adversidades em geral na vida, né, tudo, qual é o remédio, né, qual é a exortação? Trabalha um tanto mais, né? Então, ela fala, ama, trabalha, espera, olha a paciência aí, espera,
e perdoa. Só que para a gente perdoar, também tem que ter humildade, né? Porque se a gente acha que a gente é o dono da razão e que a gente está certo, e muitas vezes até está numa determinada circunstância, mas que por isso a gente não tem que perdoar, porque eu estou certo, eu não tenho que perdoar nada, eu que estou certo, né? Aí fica difícil, né? A gente não vai avançar nunca. Então, mesmo estando certos em determinadas circunstâncias, perdoemos. Vou fazer o caminho, né, de trás para frente aqui. Perdoemos, esperemos, trabalhemos, amemos. Então, para a gente ter paciência, meus irmãos, olha como que está tudo, né? O lema de Abigail para Paulo, o lema de Pasteur, né? E o que a gente analisou aqui de forma simples, né? Com a ajuda de Vinícius, sobre a paciência. Paciência, humildade, fé. E Jesus, só para terminar a nossa reflexão, disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Só persevera quem tem paciência. Não é verdade? Então que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que os espíritos, amigos e benfeitores, juntamente com Jesus e com Deus, permitam que nós encerremos a nossa reflexão de hoje e que essa lição da paciência possa calar fundo em nossos corações, em nossas mentes, para que a gente não precise levar 10 encarnações para conquistá-lo, se é que já não estamos a 10 ou a mais do que isso, né? Mas conquistemos logo, né? A única pressa que a gente tem que ter é para conquistar a paciência. Aí sim, essa pressa vale. Que como foi o que Paulo falou também nesse mesmo livro, nesse mesmo romance. Tenho certeza de que o Cristo tem pressa do serviço bem feito. Aí sim, do serviço bem feito, nós temos que ter pressa. Então, vamos conquistar a paciência logo. Que Deus nos abençoe. Obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanha. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana de conquista da paciência. Uma boa noite a todos.